Afinal de contas, mais grande tá certo ou tá errado? Doug, 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 Doug. Eu tenho certeza que vocês sempre tiveram essa dúvida, que vocês já falaram mais grande e corrigiram vocês, e que vocês sempre ficaram com isso na cabeça, porque é tão natural, né, a gente falar mais grande do que ficar trocando por outra palavra, que a gente sempre acha que tá certo, e aí vem alguém e nos corrige dizendo isso tá errado. Mas eu vim aqui para ajudar vocês e dizer que não é bem assim. Primeiro vamos lembrar aqui que quando a gente fala de adjetivos, usando geralmente para aumentativos, a gente aprende até na escola mesmo que nós temos aumentativos analíticos e os aumentativos sintéticos, lembra disso? Quando a gente utiliza o aumentativo sintético, a gente utiliza uma palavra só para poder fazer aquele aumentativo. E quando a gente utiliza o analítico, a gente coloca uma outra palavra, não é, para poder fazer aquele sentido de grandeza. Por isso que eu poderia dizer casarão ou casa grande, utilizando duas palavras para dar essa noção de grandeza. Nesse caso do mais grande acontece o mesmo. A gente está utilizando o analítico. A gente está utilizando duas palavras para fazer uma mesma coisa. Mas ele não pode ser utilizado de qualquer maneira. Há uma regra bem clara para que isso aconteça, para que isso seja possível. E essa regra é a comparação de um mesmo ser. Se eu estou falando de um mesmo ser, pode ser uma pessoa, um objeto, um animal, o que quer que seja. Se eu estou falando de um mesmo ser e preciso fazer comparações sobre ele, eu posso sim usar o mais, o grande, e aí vai seguir. Por exemplo, eu poderia dizer: a casa é mais grande do que bonita. Eu estou fazendo uma comparação, né, de dois adjetivos dessa mesma casa, ressaltando que ela é mais uma coisa do que outra. Isso é absolutamente possível. Agora, se eu for fazer a comparação, por exemplo, dessa mesma casa com a casa de outra pessoa, aí eu não poderia utilizar dessa maneira. Eu teria que dizer, por exemplo, a minha casa é maior do que a da minha irmã. Nesse caso, como eu estou comparando casas diferentes, eu não poderia usar o mais grande. Então, só para finalizar, você pode usar sim mais grande ou as variações quando você estiver fazendo comparações sobre adjetivos de um mesmo ser. Agora, quando você estiver fazendo comparações entre objetos ou seres diferentes, aí você teria que utilizar o maior, menor, tanto faz.